Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje eu quero ouvir do Jonathan como é que é aprender português no Brasil. Na verdade, meu nome é Jonathan. Eu morei 7 anos no Brasil e queria compartilhar a minha experiência com vocês. Muito bem, hoje o Jonathan vai contar então qual foi a experiência de morar 7 anos no Brasil. Deve ter bastante história para contar, né? E hoje eu quero, vamos descobrir aí quais foram os perrengues, né? A gente fala tanto de perrengues de nós brasileiros aqui na Alemanha, hoje a gente vai ouvir os perrengues ao contrário, né? E esse é o segundo episódio da temporada que eu estou fazendo aí com alemães que moraram no Brasil. Já foi o primeiro com a Júlia também, né? Júlia, né? Esse pessoal com nome com letra J aí é complicado. E hoje com o Jonathan é o segundo episódio, de 4 episódios, então a gente já tem mais 2 pela frente. Mas hoje vamos descobrir aí qual é os perrengues do Jonathan no Brasil. Mas antes disso, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até vocês graças ao apoio dos nossos queridos padrinhos. O pessoal que gosta do Alemanha Cast aí pode se tornar padrinho do nosso podcast, ajudar mensalmente a partir de R$15. Ajuda aí a gente manter o nosso podcast ativo. A gente tem vários custos aí, edição, servidores e outras questões que a gente tem aí por trás do Alemanha Cash. Então, se você gosta do nosso projeto, você, como padrinho, tem acesso ao grupo nosso fechado no Telegram, onde a gente pode discutir aí, falar diretamente com a gente, selecionar pautas. Você também pode, ultimamente, até escolher a ordem dos programas que estão saindo aí. Eu libero para os padrinhos os temas que eu tenho gravado e eles votam aí qual a pauta que eles querem ouvir antes. Além disso, os padrinhos também têm acesso a um desconto na nossa loja. A gente tem uma lojinha do Alemanha Cash, para quem não sabe, a gente tem uma lojinha que a gente vende umas camisetas, alguns produtos exclusivos, umas canecas, umas canecas para quem tá assistindo aqui. Eu tô mostrando uma das canequinhas do Alemanha Cash. E os padrinhos têm desconto na loja. Então, se você quiser se tornar padrinho do Alemanha Cash, é só acessar nosso site, alemanhacash.com.br/apoie, e lá você tem as opções aí, fazer a contribuição via Catarse, via PayPal, via PicPay. E, além disso, a gente também presta várias assessorias aí para quem está tanto vindo para a Alemanha como quem já está aqui. Então, se você tem alguma dúvida, burocracias, visto, Kindergeld, Elterngeld, todos esses formulários, essas confusões todas aí para preencher, que às vezes é meio complicado, pode falar com a gente que a gente ajuda. Além disso, também, se você está buscando cidadania alemã ou até italiana, ou quem sabe até portuguesa, que facilita muito a vida aqui para quem está morando na Alemanha, também pode falar com a gente. A gente também tem assessoria para cidadania, o que facilita muito a vida, diminui bastante a burocracia se você tem um passaporte europeu na Alemanha. Então, se você tem direito, se você acha que tem direito, então fala conosco aí, pode mandar uma mensagem para a Alemanha Cash, que a gente pode verificar o seu caso e quem sabe aí te ajudar a ter uma cidadania europeia, que facilita muito a vida por aqui. Além disso, a gente tem um outro grupo no Telegram, que aí é para os ouvintes, que se chama o Stammtisch Alemanha Cast. Para você fazer parte do grupo, é só acessar nosso site e assinar a newsletter, você vai receber o link com a confirmação. E lá o grupo tá rolando bastante sinergia entre os membros do grupo. O pessoal tá sempre compartilhando dúvidas, o pessoal tem perguntas, tem alguma questão específica que às vezes é difícil achar na internet, ou sei lá. Então o pessoal pergunta lá no grupo e a comunidade aí tá se ajudando bastante. Aí estamos com bastante pessoas lá já, beirando acho que 300 pessoas já no grupo. Então tem muita gente, muito brasileiro, tanto alguns que estão vindo, outros que já estão aqui. E então, se você quiser fazer parte do Stammtisch Alemanha Cash, é só assinar nossa newsletter e entrar no grupo. Além disso, se você estiver acompanhando esse podcast pelo YouTube, não deixe de assinar o nosso canal. A gente também está publicando os vídeos aí do podcast no YouTube. E caso você esteja consumindo via agregadores de podcast, como por exemplo Spotify ou Apple Podcasts, é só clicar no botão seguir e ativar as notificações e também deixar suas estrelinhas, 5 estrelinhas lá para nós, que ajuda o Alemanha Cast. E agora chega de conversa, chega de recadinhos e vamos para a pauta. Então, Jonathan aqui na Alemanha e Jonathan no Brasil, quem é você na fila do Biergarten? Então, eu tenho 37 anos, eu sou de Berlim, moro agora no sul da Alemanha, em Baden-Württemberg, quase na fronteira com a Suíça. Uhum. E eu sou da hotelaria, da gastronomia, fiz um curso técnico. Em 2009 eu estava namorando com uma brasileira, fui visitar ela no final do ano, para passar Natal e Ano Novo no Brasil.
Aonde que era no E Brasil? gostei em Salvador. Salvador. Ok. Sim. Aí gostei bastante. É muito Não tem, mesmo. né? Final de ano. O final de ano É, é muito legal, é. né? Não tem Réveillon como no Brasil, né? Sim, nossa, foi uma festa atrás da outra. Tava já aprendendo muito sobre vinhos. Eu estava entrando no mundo, né, dos vinhos e gostava bastante de experimentar as coisas. E conversei com um cara lá e acho que por uma hora a gente ficou conversando sobre bebidas e aí ele falou, olha, você entende um pouco, né? E escreve um artigo sobre, sei lá, sobre algum assunto com X palavras. Uhum. Aí fiz isso, ele gostou e porque ele tinha na época uma revista e ele queria Olha só. colocar mais lifestyle na revista. Aí escrevi um artigo, gostou do artigo, Ah, tu traduzi escreveu com em ajuda, português daí. porque Ah, não, ok. eu estava Ok. escrevendo em alemão, eu não estava falando nada em português, nada de Uhum. português. Eu conseguia pedir um acarajé completo. Esse foi a De única coisa. fome não ia passar, então. Não, cerveja e um Ó, acarajé. então tava bom. É, aí gostou do meu artigo e falou: vamos conseguir, ou vamos tentar um visto de trabalho para você. Olha Aí aí, que voltei para legal. a Alemanha, ou já estava na Alemanha, na verdade, e para terminar o meu curso de hotelaria. E é, aí, quando eu terminei, teve acho que 6 meses mais ou menos de espera, porque o visto não saía de jeito nenhum. Aí a gente teve que comprovar que tipo, eu sou um especialista da área que é difícil achar no Brasil. A gente teve que dar um jeito para o meu visto não Caraca. sair. É tipo pegar o Blaue Karte aqui na Alemanha. Você tem que comprovar que Muito. tem formação e... Sim, mas eu acho Mas aqui é mais que rápido, né? Aqui é mais rápido, né? O meu visto sim, saiu é em três mais semanas, sei fácil, lá. mais rápido, mais É. barato, porque a Hum. gente teve que dar um jeito, realmente. Não quero entrar em detalhes, Não, mas não precisa. consegui. Aham. Cheguei em 2013 oficialmente e comecei a escrever a coluna sobre bebidas. Mas nesse meio Tipo, tempo tu ficou escrevendo mais também, porque tu foi em 2009 pra lá, né? E só em 2013 sim, tu mas foi eu voltei oficialmente, em né? 2009. Eu acabei de Pra terminar o começar curso e com o tal. meu curso. Aham. Isso, voltei para a Alemanha para terminar o curso Uhum. e depois eu fui para o Brasil. Aí Entendi. cheguei em Daí foi 2013 morar em lá. Salvador mesmo. Isso, isso. E foi um tempo bem intenso de coisas De novas, aprendizado, né? culturas novas. Cultura, ainda mais a Bahia, né? Que é um local que já tem uma cultura toda especial, Sim, diferente no Brasil, né? Já tem uma sim, cultura sim, forte, né? Por sim, exemplo, eu sim. sou do Paraná, E né? No Paraná não tem nada, sim. tipo, coisas Não, paranaenses, assim, como se tem coisas baianas, né? Tem pouca coisa, assim, no sim, Paraná. E é interessante, é sim, um lugar bem especial no Brasil, né? sim. Aí, depois de 2 anos, eu me mudei para São Paulo, porque dava para entender que a revista não ia existir, mas e também hum, eu não queria ficar mais muito tempo na revista. O tempo estava muito bom, estava escrevendo a minha coluna e cuidava de outros assuntos, de design, um pouco de marketing na revista também. Mas eu queria voltar para a gastronomia. Aí me mudei Uhum. para São Paulo. Cheguei em São Paulo e eu Aí é tava outro mundo, né? São Paulo é Nossa! outro mundo, né?
Você que é de Berlim Inclusive, aí, compara. Porque Berlim é a metrópole alemã, né? Mas é uma vila sim, perto de São Paulo, né? é o engraçado, eu comecei a aprender português em Salvador. Eu falava com sotaque da Bahia, Não, normal, mas né? como Normal. sim, quando eu me mudei para São Paulo, mudou para Mudou. sotaque paulista. E É. aí cheguei em Mas eu São não vejo mais Paulo e sotaque regional em você, assim, não percebo mais. Porque eu gravei, o não, outro episódio que eu gravei com a alemã, com a Yulia, ela morou muitos anos no Rio Grande do aham. Sul. E depois no Rio de Janeiro. E de Ah, vez tá. em quando saem uns negócios assim, eu falo, gaúcha. Ah, tá bom. Você eu não percebi ainda. Vamos ver durante o programa. É. Aí, durante o tempo que eu estava esperando o meu visto sair, Uhum. eu recebi umas 3 ofertas de trabalho, mas como eu só tinha aquele papel de protocolo, que é tipo uma piada, tipo esse papel, mas eles falaram lá, não, com esse papel você pode ser registrado, pode trabalhar. Mas todos os RHs falaram, não, não dá, é muito arriscado e a gente não quer fazer isso. Mas depois que saiu o meu visto, eu consegui um trabalho num restaurante no centro de São Paulo. Um dos sócios é uma pessoa conhecida da TV. Uhum. Comecei lá como maître e depois como gerente do restaurante. E foi bem, bem tenso, porque trabalhar na gastronomia é totalmente diferente do que na Alemanha. Sim. Primeiro você trabalha no almoço e no jantar, aí você tem um intervalo, mas muitas vezes não tinha como tirar o intervalo. Aí eu chegava às 11 da manhã e saía muitas vezes, uma da madrugada, 2, 3. E bem tenso, bem, bem tenso. Hum. E você trabalha 6 por 1, que não existe aqui na Alemanha. Tem algumas regiões, sei lá, regiões nas montanhas para esquiar. Ele só tem movimento no inverno. Aí tem um Aí contrato isso. específico de saison, né? Hum. Aí Aí trabalha lá direto, né? isso, tem umas regras diferentes. Só Mas, explicando em pra geral, galera aí que não sabe, né, aqui que tá no Brasil, nunca morou na Alemanha, aqui tem horário pra fechar as coisas, né? Então é normal você ir no sim. restaurante e se for mais pro final da noite, o garçom, alguém vai falar pra você: olha, a cozinha vai fechar daqui 15 minutos, 20 minutos, não sei. Então, se você quiser Sim. comer, pede agora, senão depois não tem comida, né? Então, no Ou Brasil, não enquanto avisa. tem. Ou não avisa, só fala que não tem, né? E no Isso. Brasil, geralmente, né, o normal, se tem cliente, tem comida, né? Então o pessoal acaba estendendo os horários aí, que é olhando É, pelo lado do cliente é é, legal, mas olhando pelo lado do pessoal que tá trabalhando é totalmente injusto, né? sim. Aí foi uma, foi uma experiência boa e péssima ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo, Boa né? porque eu criei uma rede de contatos bem, bem boa, bem forte, que tenho contato aí, até hoje com muitas pessoas. Mas eu consegui um outro trabalho logo depois, em um dos hotéis de luxo, de 5 estrelas, em São Paulo. E trabalhei lá no restaurante também, como supervisor. E foi uma experiência muito, muito boa, muito diferente. Um hotel muito organizado, moderno. O dono fazia questão de tratar os funcionários muito bem. Aí, durante todos os anos, teve cortes, alguns cortes com os hóspedes, mas quase nada com os funcionários. E Legal. lá você trabalha só um período de manhã e no almoço, ou
à noite, Justo. comida muito boa para os funcionários, muitos benefícios, plano de É saúde difícil manter muito o bom. peso, né? Difícil manter o Não, peso quem trabalha. realmente, o buffet para os funcionários parecia com o buffet de alguns restaurantes em São Paulo. Realmente, muito, Que muito, legal. muito bom. Mas depois de 2 anos lá, eu queria algo mais. Uhum. Eu poderia ter pego uma vaga num outro hotel, talvez com um cargo mais alto, mas talvez não com as mesmas os mesmos benefícios, né? E o mesmo vibe de trabalho. Uhum. Aí eu decidi para voltar para a Alemanha. Aí Mas só com um pouquinho antes de tu eu contar a volta, eu Hum, queria saber uma coisa, que tem algo que hum, para nós brasileiros é meio diferente aqui, né? Que acaba até deixando as pessoas um pouco não motivadas no trabalho, que é a questão do relacionamento com os colegas, né? No Brasil, a uhum, gente acaba virando amigo do pessoal que trabalha com sim, nós, né? Por exemplo, até eu sim, faço a indagação, né? Porque às vezes você fica ali 8 horas do teu dia, 9, com a pessoa trabalhando contigo, e essa pessoa vai passar mais tempo do dia com você do que seu filho, talvez, né? E sim, mesmo sim, assim, tem esse distanciamento, né? Às vezes demora até o alemão falar qual que é o hobby dele, demora para ele falar o que ele vai fazer no final de semana. Isso é sim. um negócio que eu não jogo no jogo deles. Eu fico perguntando, e aí vai fazer o Uhum, quê? O que fez uhum, ontem, sabe? Para tentar uhum, puxar, porque eu vejo que ao sim, longo do tempo, melhora muito a relação, porque você acaba tendo afinidade, sim. você consegue descobrir um monte de coisa. E como é que foi a tua visão disso no Brasil? Então, eu não me considero como 100% alemão, não, Até porque tu é de Berlim, né? Berlim não faz parte da Alemanha, né? e, mas também eu acho que o que é diferente também, eu cresci com duas línguas e duas culturas. Minha mãe cresceu na Suécia Uhum. e eu cresci com alemão e sueco. Hoje em dia Ok. eu falo muito melhor português do que sueco. Porque Eu seu entendo português é quase muito bom. tudo. Obrigado. Aí você tem, não sei, os suecos é um povo muito louco. É, 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 aí, é. e eu não tinha tantos problemas de me abrir para Entendi. conversar. Você já vinha com uma Eu cultura não diferente de casa. tenho, não, Entendi. eu não tenho. E acho que muitas pessoas falam que eu sou o alemão mais brasileiro que eles já ouviram. Ah, você também fez treinamento lá, rapaz? Vamos na Bahia, o pessoal gente boa lá, tá todo mundo amigo. E aí, eu já deixei várias pessoas bem tristes que quando eu falei que eu acho que o Brasil verdadeiro, Uhum. para mim é na Bahia, porque eu acho no Sul tem muitas pessoas descendentes de alemão, de italiano, português. Eu, né? E tem a cultura deles, É mas diferente. muitas vezes, até em São Paulo, eu acho que muitas vezes os brasileiros estão tentando copiar umas coisas da Europa que, que fica estranho no Brasil, que não funciona, né? Sim, E concordo. na Bahia eu sinto que essa cultura que os negros trouxeram é mais presente, mais, não sei, é Sim, mais concordo, colorido, mais concordo. É, caloroso. é. Faz E muito isso sentido. eu. Eu morei muitos anos em Blumenau, que é bem Hum. tradicional de alemão. E eu também passei boa parte. Não cheguei a morar oficialmente, mas eu ia muito para Curitiba, né? Tenho parentes, meu irmão morou lá. Uhum. E eu vejo uma certa semelhança entre os dois lugares nessa questão de não se abrir tão rápido, sabe? Não é. Uhum.
tipo, conhece a pessoa, já convida para sua casa de um dia para o outro, né? Até esses small talk no elevador, né? Em Curitiba, às vezes eu dava bom dia, a Sim. pessoa nem respondia, né? É. Então, é Aí, diferente, assim. Eu concordo, eu já fui... Bahia, especificamente, eu não conheço, mas já fui para outros lugares do Nordeste. E é uhum, gritante a diferença, assim, de sim, cultural, atendimento, sabe? Tu vai no restaurante, no lugar, é é, completamente diferente o atendimento. E no sul do Brasil é um pouco mais do lado alemão, vou dizer assim, e mais pro Nordeste é sim. bem diferente, né? É. Bom, você A trabalhou mãe de na área, uma, sabe dizer, né? é, a mãe de uma amiga na Bahia, ela me chamava depois sei lá, 2 dias. Ah, meu amor, como você tá, meu filho? Assim, realmente Querida, essa, né? É. assim, isso que eu gosto bastante. Hum. E voltando no assunto de copiar coisas da Europa ou querendo hum, colocar uma coisa no Brasil que não funciona muito bem, hum, isso tem muito a ver também com como eu, como estrangeiro, fui tratado nos restaurantes onde trabalhei. Porque os clientes falavam comigo diferente do que com os outros funcionários dos restaurantes. Às Uhum. vezes eles me perguntavam de onde eu era e o que eu estava fazendo no Brasil e muito mais com muito mais respeito Do que com o pessoal do que com local. outros funcionários, né? E uma coisa que eu acho muito difícil até hoje são aquelas bolhas sociais no Brasil que não tem tanto Muito, aqui, né? muito, Porque você muito. vai na escola com, sei lá, o filho de um juiz e ele é o melhor amigo das crianças da faxineira, sei lá, Do bairro né? ali, né? As classes sociais são É. muito mais misturadas do que E no é isso Brasil. que é um ponto que eu falo, que é isso que gera muito problema no Brasil, né? Você acaba gerando indivíduos que vivem só tudo numa escola que só tem gente rica, então talvez ele não entenda Isso. o problema das crianças Sim, lá, exato, enfim. exato. E eu passei um pouco por isso quando eu fiz o ensino médio, até antes do ensino médio em escola pública, depois eu fui para escola particular. E a diferença que Uhum. tinha, assim, da mentalidade das pessoas, sério, eu não gostei de estudar naquela escola, não gostei. Sim. Não me sentia bem com aquele Uhum. povo lá, sabe? Porque É. também, tem gente que é, sei lá, deputado hoje, tem gente que tem, Uhum. sabe, uma vida bem Sim. diferente da minha. E eu É. notei muito isso, assim, sou prova viva disso que você tá falando. Isso aí cria uma realidade que não é Não existe, né? realidade, né? Que não existe. Você só convive com as pessoas com a mesma renda, né? E isso é bem complicado. Não, concordo. Isso é um ponto que é bem chato no Brasil, mas toda a estrutura social, a questão de segurança, de vários fatores, aí a escola pública não é tão boa, aí se os pais têm condições, ele vai Sim. colocar numa escola paga e acaba gerando isso e tal. Eu converso sobre isso com a minha esposa, inclusive, que É, se um dia a gente voltar para o Brasil, provavelmente escola pública não dá para colocar, porque né, tem todos os é, problemas. Só que eu também, por mais que sim. tenha condições, eu não quero colocar na escola mais cara, né? Eu quero colocar numa É. escola mais média, que tenha bolsistas, que Uhum. tenha algum benefício para, Sim. né, para algumas pessoas carentes, que, né? Sim. Porque eu acho que é importante Sim. para a formação do indivíduo ter essa diferença social, que nem que tu falou, que na Alemanha a diferença É. social são menores, mas você tem contato com Uhum. pessoas, né, de vários Sim. níveis sociais diferentes, né? E na Alemanha e S- no Brasil não é bem assim, né? Sim, aquela coisa de mérito também no Brasil, né? Que eu conheço um negro que ele é bem rico, né? Ele consegue, mas uma pessoa entre 20 milhões não é parâmetro, Não é não parâmetro. é, Não, não não é parâmetro. representa nada. Como você vai estudar numa universidade pública se você começou a estudar Hum, numa escola pública? Isso é. não tem nada a ver.
E aí aumenta só a diferença social porque as universidades Sim, públicas são melhores, só que sim, quem consegue entrar nelas são quem teve condições de pagar a particular, né? Tipo assim, quem tem sim, dinheiro para pagar a sim. particular não paga, é basicamente isso. É, Claro que agora eles estão sim. tentando mudar com toda essa questão do Enem e tal, mas não sei até que ponto está sendo Uhum. efetivo, né? Essa questão de cotas também que é bem discutível, mas enfim, isso dá tema para Sim, outro sim. podcast, né? Mas é que. Mas aí você acha então que tu teve umas certas vantagens por ser estrangeiro no Brasil, ou você acha que não? Sim e não. Porque tem uns brasileiros bem folgados, né? Aí, quando você Tem. chega lá como gerente do restaurante e você tem que falar alguma coisa, né? Ou falar que o que eles querem não dá. Aí você é o gringo, alemão, chato, frio, né? Mas com o resto, eu fui sempre bem tratado, muito melhor. Eu nunca tive que me preocupar de andar na rua, de ser parado, né, da polícia, coisa assim, né? Isso não existe para mim. Uhum. Aí foi bem de boa. Eu gostava de trazer umas vistas, umas opiniões diferentes. É, por exemplo, no refeitório do hotel onde trabalhei, tinha uns meninos conversando, né, e umas piadinhas, né, homofóbicas ou machistas, né, Uhum. e Normal, né? Do Brasil. aí, mas muitas vezes eu falava quando alguém falou alguma coisa homofóbica, né, seu piadinha, né, falei, mas por que você está tão incomodado com a sexualidade dele? Você tem dúvida? Você, Aí o você cara já não tem ficava. certeza? Aí É, ficava calado e não falava mais nada, não? Porque, olha, eu sou de Berlim, eu vi já tudo e sim, tô aqui, eu não virei gay, né? E não tem nada a ver, né? isso, nada a ver, nada a ver. E em Berlim é até um pouco demais às vezes, né? É Mas exagerado, né? Tem de tudo, né? sim, sim. Mas essa coisa de essas piadinhas, essas falas eu acho também bem diferentes do que na Alemanha, né? Isso é Sim, bem, mas bem. é tudo isso que até a questão social, né, que tu falou de as pessoas também têm menos oportunidade de viajar. Talvez se uma pessoa dessa tivesse viajado, visto outros lugares, sei lá, ido pra Amsterdã da vida, que é um lugar louco Sim, também, talvez ela sim. voltaria com uma cabeça diferente, né? Daí isso é também um problema, né? E como não tem tanto estrangeiro no Brasil, como as pessoas não têm possibilidade de viajar tanto e conhecer outros lugares, Uhum. acaba com que a cabeça, né, seja bem limitada também de muita gente, né? Nesse sentido de cultural, diferenças e tal. Então, Sim, esse é sim. outro problema, outro ponto que acaba É. levando a essas coisas no Brasil. Aí tem um ponto que eu acho importante também, porque um garçom num restaurante de rua, é, ele está fazendo, na maioria das vezes, o trabalho porque ele ganha dinheiro, não porque é a paixão dele. É porque você consegue ganhar relativamente bem como garçom no Brasil sem ter feito algum curso, ou você nem precisa conseguir escrever Sim. muito, né? Aí Hum. você trabalha como garçom, você tem um salário Ok, relativamente assim, né? baixo, né? Hum. E você tem a caixinha, né? A gorjeta, que faz toda a diferença. Aí, mas tem ainda essa questão da cultura, né? Como você explica para uma pessoa como tipo você deixa provar, você explica tudo de um vinho que custa, sei lá, a metade do salário que ele ganha por mês. Aí é complicado, porque o cliente que vai lá no restaurante e pede aquele vinho ganha muito, muito mais que o garçom. E eu precisava, o meu trabalho era de explicar tudo, Ficar. como funciona tudo, como se comportar também, né? O que Sim. você faz no salão, ou aí isso é bem complicado. Eu não julgo.
porque a realidade é É diferente outra, né? dessa pessoa, né? Eu não julgo de jeito nenhum. Eu também tinha umas situações em que eu percebia que o meu português escrito era, em várias vezes, era muito, muito melhor do que dos funcionários. Mas eu não posso julgar, né? Claro, Mas claro. é impressionante, porque aí essas diferenças eram gritantes, né? Isso E te deixava meio triste, não? Eu fico triste às vezes pensando nessas coisas assim, sabe? Porque, sim, nossa, porque tipo, eu já vim de uma família classe média, já tive oportunidade, já, uhum, né? Fui uhum, diferente, mas não é a realidade de todo mundo, né? Acho que todo mundo tinha que ser sim, que nem eu, né? Mas não é assim no Brasil. sim, sim, sim. Não, foi difícil para entender como lidar com pessoas assim, né? Como falar, como explicar Nossa, que, é. né? É complicado, Que doido, né? né? Porque É. aqui Mas você aí, cresce, né, os teus managers, os teus chefes, eles tinham essa visão também ou não? Ou tipo assim, tá aí tua equipe, ensina os caras a, a servir, ou eles tinham uma discussão um pouco mais profunda para tentar te explicar essas hum, diferenças sociais? Acho que não, né? Pouca coisa. no restaurante de rua não era assim, não. É tipo, ou você trabalha ou tchau. Hum, No hotel era muito diferente. A primeira coisa, você não conseguia começar a trabalhar lá sem alguma uma experiência muito foda no seu currículo ou com contatos. Você não entra entendi. lá sem isso. Aí o nível já é outro, mas Entendi. mesmo assim tem essas diferenças, né? Tem pessoas que andam pelo menos 1 hora ou mais por cada caminho para ir e voltar Pra chegar, né? para o trabalho. E de E é ônibus. muito louco, né? Porque imagina que quando você Sim, não sabia, não tinha essa noção, chegou lá para trabalhar, vai ser assim, assado, e no final você estava lidando com outras situações que você nunca, talvez, como você cresceu sim, aqui na Alemanha, talvez nunca tinha hum, experienciado, né? Nunca tinha vivido isso, né? sim, E, sim. nossa, isso deve te feito crescer bastante, assim, como pessoa, né? Sobre visão de mundo, né? Sim. Um outro assunto sobre as diferenças. No restaurante de rua, tinha, tem dois sócios. Um deles entende muito de vinho, esse é um cara ótimo. Ele entende muito de vinho. A gente decidia junto o que a gente servia e a gente gostava de tentar coisas, vinho natural, coisa assim, mais orgânico, que na época não tinha tanto no Brasil, nem Tanta opção, aí, né? né, em São Paulo. E eu gostava muito de vender quando o cliente deixava a opção de eu escolher o vinho. Eu gostava de servir vinhos brasileiros, sem falar o que era, né? Ou eles deixavam desde o começo para eu escolher, ou depois da segunda, terceira garrafa, um grupo falou, indica alguma coisa. Aí eu gostava de vender vinhos brasileiros, porque hoje em dia tem muitos vinhos brasileiros muito bons. Todas as vezes as pessoas ficaram muito É, surpresos, e até compravam vinhos para levar depois. que E legal, porque que tem legal. muito isso, tudo que vem do De fora é exterior é melhor, melhor. né? É. Aí, como eu já trabalhei bastante com vinhos aqui na Alemanha, eu via os vinhos que as grandes importadoras vendiam. Uhum. Aí, um vinho que custa 7 euros aqui, custa 200 pelo menos no No Brasil, Brasil. né? E isso é totalmente comum, muito comum. Se você gastar, sei lá, R$ 150 no restaurante para um vinho europeu, ele não é tão bom. Ele não é Entendi teu ponto. uma coisa Tão tão top, né? boa, né? Ele não é É. ruim, mas olha, Tem coisa é melhor por esse muito preço, é isso que tu dinheiro. quer dizer, né? É É, muito entendi. dinheiro para esse vinho. Entendi. Aí eu gostava de vender um vinho na mesma faixa de preço
um vinho brasileiro, que Que é legal. muito melhor, mas muito melhor. Só que aí, se o cara sabe que é muita gente que não conhece, vê que é brasileiro, já vai falar, não, Exato. é, é, Não é. presta. Sabe Não que eu presta. sou cervejeiro, né? Eu gosto de experimentar craft beer, eu faço tracking aqui no Uhum. aplicativo, já tô quase 2.000 rótulos diferentes já, um monte. E Uhum. aí é a mesma história, às vezes o pessoal compra cerveja lá e fala, essa aqui é top. Eu falei, não, essa não é top. É. Essa Não brasileira é. aqui feita do lado da tua casa é melhor que aquela. Sim, sim. É, E vinho caro nem sempre é bom, né? Eu sim. tive uma experiência uns meses atrás com vinho que custa na loja uns 90 euros e não vale todo esse dinheiro só porque tinha uma história por trás, né? Sim, tem o E storytelling que eu não vale gosto dinheiro disso. também, né? Sim, não gosto disso. Legal, legal. Tá, e daí como é que foi? Depois dessa época aí, voltou à Alemanha. Que ano foi isso, mais ou menos, que você voltou? Foi para Frankfurt, perto de Aham. Frankfurt, trabalhei lá num castelo como subgerente de restaurante, Que ano um foi isso, só pra restaurante gente muito chique. contestar? É 2019. 2019, ok. E eu escolhi esse hotel porque não tinha ainda experiência nesse tipo de serviço, com luva, no castelo mesmo. E serviço gourmet, né? Aí você tem menu e poucas opções e uma carta de 2.000 rótulos e de carta Nossa. de vinhos, né? E foi uma experiência técnica muito boa, né? Eu aprendi muito, 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 mas as condições de trabalho, péssimo, muito, muito, muito Sério? ruim, muito ruim. Uhum. Porque uma coisa que está acontecendo muito na Alemanha é meio price dumping. Eles querem sempre ficar mais barato do que a concorrência, e você tem que trabalhar com o que você tem de garçons que, sei lá, ou você tem estudantes de gastronomia que primeiro não sabem nada, não têm experiência, são muito jovens, Hum, e às vezes não querem, né? Porque tem exploração de pessoas aqui tem. também na Alemanha, e muito. E aí muitas vezes eu chegava no, eu trabalho bem organizado, eu sempre olho para frente os próximos dias, o que precisa fazer, quem está junto comigo, que tipo de cliente tem, para não ter tanta surpresa na hora. Mas eu sabia, eu saía do trabalho à noite e no dia seguinte sabia que mudou tudo. Tiraram funcionários do restaurante, colocaram Entendi, não ele era estável. num evento e quando tinha uma reclamação, porque por falta Porque você vai de um atender serviço gourmet, bom, né? Serviço né? desse, eu acho que o pessoal deve ser bem Sim, criterioso, né? É, sim. Aí com razão, né? claro, tá pagando É mesmo, quer um caro, negócio melhor, né? custa. É caro. Quanto custava um prato lá normal, assim? O Lembra? prato principal, acho que uns 40, 45, Hum, coisa assim. Mas era tipo uma coisa pequena. sim. O menu inteiro, uns 200 euros. Nossa, caro, né? Bem Sem, caro. sem bebida, sem bebida. Bem caro. Sim. E aí foi péssimo. O jeito de trabalhar assim, você fica estressado o tempo todo, tem que improvisar o tempo todo, não consegue fazer o trabalho Então, no certinho. Brasil era um tipo de problema e aqui é outro tipo de Sim, problema, sim. né? Aqui tem muitos problemas também. É, E uma coisa muito chata aqui na Alemanha é o alemão não gosta de gastar com comida. Ele prefere comer uma coisa muito ruim porque é mais barato. E tem pouquíssimas pessoas se dispõe a que pagar mesmo vão assim, né? em restaurantes para experimentar uma coisa nova, uma coisa diferente
É bem cultural isso, Muito, né? muito, Isso é muito, algo muito também que complicado. de repente a gente pode conversar num outro podcast se a gente quiser gravar, porque a gente no Brasil é bem mais de experimentar e testar, e vamos ver qual é, sabe? Sim, E sim. aqui não, né? Isso falando de bebida foi algo que me chocou um pouco, assim, porque tem um monte de cerveja diferente na Alemanha, um monte de Uhum, marca diferente, mas uhum, dentre esses grupos de estilo, as cervejas são quase todas iguais, né? Então tem lá, sei lá, sim. os 5, 6 tipos, tem 1000 Uhum, cervejarias fazendo esses 5 tipos de uhum, cerveja, mas entre esses tipos uhum, elas são muito próximas, assim, sabe? E aí você sim, vai para outros países, tipo Holanda, Bélgica aqui do lado, já é totalmente diferente. Você consegue muita coisa sim. diferente, assim, né? E aí, eu que morava em Blumenau, tinha muito mais acesso a bebidas diferentes lá, cervejas de estilos diferentes do que aqui em Stuttgart, né? Então, Uhum, é muito doido. Daí vai conversar com o pessoal não tem curiosidade, sabe? Eu lembro que quando uhum, eu fiz uma viagem para Bélgica para visitar uns mosteiros que produziam cerveja, uhum, os caras que trabalhavam comigo, mas vai fazer o quê? Ele falou, vou lá passar nos mosteiros, experimentar a cerveja dos monges lá. E eles, mas por que? uhum, Tem um monte de cerveja aqui? Eu falei, sim, mas é tudo igual, uhum. sabe? Sim. Então é bem cultural e É, faz sentido. Talvez vai na comida também assim, né? sim, e a variedade em São Paulo, por exemplo, É muito doida, lá né? você encontra tudo, o sushi em São Paulo, nossa, Hum. outro É bom, né? mundo. Eu não Aqui sou muito é de comida japonesa, difícil, mas todo mundo né? que come o sushi brasileiro diz que é bom pra caramba e fora é difícil. Muito, muito. É. Ah, tudo E tu foi pizza, em algum né? restaurante alemão lá em São Paulo, no Não. Brasil? Tu foi em algum Ah, Não, foi? acho Só que eu queria saber fui como uma é que é. vez, acho que em Jundiaí, entre Ah, Campinas e São Paulo. Acho que lá foi em um. Mas é, também eu falo para todo mundo, olha, a comida que vocês conhecem como comida alemã é uma comida que foi criada ou exagerada depois de duas guerras mundiais. Não tinha nada, não tinha nada. O que precisava era gordura, açúcar, carboidrato. é. Isso que era comida boa na época, considerado, comida boa. Mas se você pegar umas receitas de 200 anos atrás, ou 150 anos atrás, uma comida rústica, mais Uhum. fina, sofisticada e Olha muito aí. parecida com a França. Eu tenho um restaurante que eu super recomendo perto de Berlim, em Potsdam, que se chama Esszimmer. É bastante pricey, né? Eu não quero Cara. dizer caro, mas os preços são altos. Mas eles têm estrela Michelin, a carta de vinhos muito, muito boa. E eles têm receitas da Prússia, né? Olha só que legal. E é muito, muito legal. Que legal. Um restaurante muito pequeno, uns caras muito queridos, muito simples, muito de boa. Isso eu acho muito, muito bacana. Que Porque legal. Eu não esse sabia disso. Einstein Interessante. Pratos, né, Interessante. isso, É, isso é pós-guerra, né? é. Faz sentido Isso agora, faz todo sentido, né? tinha Da antes, comida. antes também, né? Porque a diferença social antes das duas guerras também era muito grande. Por isso sempre tinha essa comida, mas Hum. comida mais sofisticada alemã é muito boa, muito fina, mas ninguém conhece. Interessante. Até os Ah, alemães que não legal. conhecem. Interessante, legal, legal. Tá, daí em E 2019 voltou pra cá, sim, trabalhou no castelo e agora o que que sim. tá? Pedi as Corona e contas lá tudo. no, né, pedi as contas no castelo, E como é que faz pra trabalhar pedir lá as em contas outro. no castelo, Jonathan? Chega lá pro rei e fala: Ó, rei, é o seguinte, Então, teu lá susto também aqui tem tá saindo. RH, né? Mas o cara, não sei Não, eu como se chama em falei rei, português. o king, né? O König. Sim, Vamos dizer não, assim, o dono já que é o é castelo. um cara o dono é um cara de uma família da nobreza mesmo. Olha só. Mas ele é só dono, ele não manda muito lá. Não precisa, né? Então, aí mudei para outro hotel, aí veio Corona. Tive que improvisar, mas como quando eu trabalhei na revista, eu já trabalhei muito com
design gráfico, com design, web design, Olha aí. e um pouco de marketing. E aí eu consegui um trabalho agora no marketing e trabalho com design gráfico, tudo que eu queria é muito melhor, muito, muito melhor do que a gastronomia. Eu acho que é Porque menos estressante, né? depois, porque com o corona, as pessoas boas saíram todas. Aí, quando a gente vai num restaurante agora, a gente tem que aceitar o que tem lá de serviço, né? Porque os donos não têm opção. Ou você fecha ou você aceita qualquer pessoa. Não tem escolha. Né? Os restaurantes de estrela ainda é Vai, uma né? tem Eu, escolha, mas como brasileiro, nunca fui muito fã do atendimento alemão, mas agora tá ruim mesmo. Tá pior. tá muito ruim. Tá pior, Porque né? tem uma grande diferença também. Aqui, na Alemanha, você ganha um salário bom. Você precisa ter nada de experiência, na verdade, para começar na gastronomia. Aí no começo, você ganha muito pouco no começo, mas você entrega cerveja na mesa, na mão, assim, sem técnica nenhuma. Mas você tem a caixinha, e você consegue crescer muito rápido. E você tem um salário básico muito alto. E aqui, se você, sei lá, já aconteceu comigo, né? O fulano fez alguma merda e tive que brigar, falar alguma coisa, você pode ter certeza que essa pessoa não vai trabalhar no dia seguinte. Ele vai deixar você na mão, ele vai ligar 5 minutos É. antes de começar a trabalhar, que está doente, né? Hum. E isso no Brasil é uma coisa boa, ao mesmo tempo ruim, porque o meu salário básico, era muito baixo em comparação com a gorjeta que eu ganhava. Aí, da minha renda, foram 35% da minha renda era o meu salário, o resto era Nossa, gorjeta. bastante. E se você não trabalhar, você não ganha gorjeta. É, Aí você pensa 5 vezes se você ficar doente ou não. Isso é uma coisa ruim e boa também, né? entendi. Entendi. Aqui na Alemanha é muito fácil de fazer um krank, né? Para É, é, ficar é. doente em casa, Tem né? Se você não histórias aí quiser da galera. trabalhar, é muito, É. muito fácil. Aí na Suécia, não sei se é ainda assim, mas numa época era quando você está doente e você liga no trabalho, aí você pensa 5 vezes também, porque acho que nos primeiros 2 ou 3 dias você não ganha salário. Você pensa realmente vale a pena ou não? Sim. Ou seja, um dia, né? Mas tem um impacto no salário. No Aí teu você pensa salário. realmente, você pensa cinco Olha aí, vezes, vale a interessante. pena ou não? Interessante. Legal, legal. Tá, então desde então tá trabalhando mais em casa mesmo, então? É mais por conta? Não, eu trabalho num escritório mesmo, Uhum. bem bacana, que é Ah, uma legal. empresa que Bacana. vende produtos para gastronomia, então Ah, tá em bem casa. bacana. Então vamos caminhar para o É, final aqui com as perguntinhas. Então, o que que você mais gosta do Brasil ou dos brasileiros? Um item aí que você adora? é uma coisa que me impressionou muito na primeira vez no Brasil foi aquela coisa, você encontra uns caras até no estacionamento, sei lá, na rua. Você compra na esquina, no mercadinho, uma cerveja, come churrasquinho de gato, liga o som do carro ou do som de Bluetooth e é festa. Aí chega outro pessoal que você não conhece e fica lá conversando. Isso é uma coisa eu acho muito, muito, muito boa. E também o jeitinho brasileiro, né? Que não é Uhum. só uma coisa ruim. Vocês são muito criativos. Vocês Sim. usam essa criatividade para
para resolver situações em que um alemão, como se chama? Ia travar, né? Ia travar, né? Ia travar, né? Nem ia saber como fazer. Isso eu encontro isso muito, que para mim, como eu morei muito no Brasil, às vezes é estranho como as pessoas ficam travadas com uma coisa muito simples. E ficam às vezes nervosas, né? E é legal Sim, isso, né? Tipo, eu sim. vejo no trabalho, assim, a gente planeja as coisas, mas no Brasil você planeja sabendo que não vai acontecer aquilo, né? Sim, Geralmente, exato, né? exato. E aí você já tá com a Exato. cabeça já pensando em outra coisa. Ah, se isso acontecer, já vou fazer isso e Sim, tal. E aqui, quando sim. acontece algo que não estava no planejamento, o pessoal trava, fica desesperado e tal. Já teve Uhum. várias reuniões assim, deu algum problema, o pessoal chorando, ah, meu Sim, Deus, e agora? Eu falei, pronto, parou de chorar? Beleza, então vamos resolver o negócio agora? Sabe? sim, isso. Então é bem doido, Sim, né? Eu acho bem legal, bem legal. sim. E o que você não gosta do Brasil? O que você acha que ficou Os devendo lá no Brasil? preconceitos. Preconceitos. Claramente os preconceitos. Não sei, isso tem a ver com a história do Brasil, com escravos, etc. O preconceito com negros, com pessoas É, trans, é. com os gays, e tem tanta. Acho que é um assunto que eu posso falar por horas sobre isso, que isso me deixa muito, muito, muito triste, né? Não usar a cabeça e repetir umas coisas que pessoas ricas, idiotas falaram, e até pessoas pobres que não são beneficiados por Uhum, uhum. alguns projetos e por alguns projetos de políticos que apoiam essa pessoa, porque está lá, está no poder, e é uma coisa. Isso não tem nada muito a ver com preconceito, mas é uma Mas eu coisa acho que tão a errada. minha teoria é que a mentalidade meio escravocrata tá ainda lá, sabe? De, É, se o chefe, se o e dono tá fazendo, parece que eu tenho que fazer também, mesmo sendo um negócio absurdo que é, talvez não faça sentido e tal, né? aqui na Mas Alemanha é eu complicado isso. pinto a casa, eu pinto as paredes. No Brasil é muito comum pagar alguém para fazer, né? Primeiro que é Eu mais vejo. fácil de pagar, né? É mais barato, né? Aqui já é doído, né? Mas no Brasil você paga alguém para fazer quase tudo, né? E aqui na Alemanha é diferente. Você mesmo faz muita coisa. Para algumas pessoas no Brasil eles não entenderam que eu entendo de vinho, eu entendo de carro, de design, mas eu também faço toda a limpeza em casa. Eu faço a limpeza na minha É casa. minha casa, Eu né? faço É minha tudo, casa. né? Eu faço questão, eu odeio essa sensação de ter uma empregada doméstica em casa. Eu não gosto disso. E isso é diferente no Brasil. É diferente, né? Tem gente que não. O senso comum é diferente. Verdade. É. Legal. Tem alguma mensagem final aí pra contar? Uma mensagem que você quer deixar antes da gente encerrar o programa? Olha, Pensa em voltar a morar no não Brasil um dia? sei. Talvez, mas bem mais para frente, na, sei lá, aposentadoria, sei lá. Uhum. Porque com uma renda básica, com uma renda boa ou fixa, né? Que não acaba, aí se vive bem no Brasil. Se você Sim. saber como, né? Isso não posso imaginar, sim. Mas por enquanto não. Por Por enquanto enquanto não. não. Tá certo, tá certo. Então é isso. Agradeço aí a presença. Foi muito legal ouvir essas histórias aí, principalmente essa parte de diferenças no trabalho, que é algo que eu gosto de conversar, porque aqui eu já tô há muitos anos trabalhando com os alemães, então já tô meio alemanizado, mas às vezes sinto falta do pessoal no trabalho aí pra sair tomar uma. E muito Sim, obrigado aí pela presença. E até a próxima, galera. obrigado. Valeu! Tchau! Tchau.